Saudações, pessoal! Gostaria de iniciar, agradecendo a atenção de vocês, principalmente de quem vem acompanhando desde as aulas anteriores. Tá? Tudo que a gente viu até agora nos levou até a estrutura básica de um programa em C. Vamos ver o que a gente viu até agora? Na primeira aula a gente falou sobre o histórico da linguagem, e na segunda aula a gente falou sobre os recursos diferenciais da linguagem C e sobre a estrutura, a cara de um programa em C. Tá? Apesar disso tudo aí, para a gente poder começar a programar de verdade, precisamos conhecer algumas regras, e alguns conceitos também. Então a gente vai começar aqui com o conceito de identificadores. E primeiro, o que são? O identificador ele nada mais é do que um nome usado para fazer referência a uma variável ou uma função. Ou seja, toda vez que criamos uma variável ou uma função, é necessário darmos um nome para ela. E esse nome será o seu identificador. Tá correto? Tá. Mas a gente não pode sair por aí também criando identificadores de qualquer maneira. Para se criar um identificador é preciso seguir algumas regras. Vamos ver quais são as principais. Primeiro, o primeiro caractere deve ser uma letra ou um sublinhado. A partir do segundo pode ter números também, nada mais do que isso. Tá? Aí embaixo eu coloquei alguns exemplos, tá? De como são criações corretas e criações incorretas de identificadores. As corretas tem lá o int a, tá? Aí é uma letra, posso utilizar normalmente. Int sublinhado tempo, como eu posso utilizar sublinhado ou letras para iniciar, esse aí também está correto. A terceira, float CPF sublinhado cliente 2. Tá vendo que aí eu já coloquei um número, coloquei o número 2. Ele pode ser utilizado também. Tá? Agora, exemplos incorretos. Int 2x. Por que está errado? O 2 eu não posso utilizar no meu identificador? Posso, mas não pode ser no início do identificador. Tá? Segunda linha. Int y exclamação. A exclamação, como ela não é nem uma letra, nem um sublinhado e nem um número, então ela não pode ser utilizada como identificador. A terceira linha eu tenho lá data, nascimento. Como entre data e nascimento existe um espaço, que não é nem letra, nem sublinhado e nem número, então essa criação de identificador, apesar de parecer correta, na verdade está incorreta. Tá? Então vamos para a próxima. O identificador ele pode ter até 32 caracteres. Tá? Ele pode ser um nome de 32 caracteres. Não mais do que isso. Se tiver mais do que isso, o compilador não reconhece. Tá? Próxima. C é uma linguagem case sensitive. O que é case sensitive? Nomes com letras minúsculas são diferentes de nomes com letras maiúsculas. Por exemplo, o int a, eu criei uma variável aí do tipo inteiro a minúsculo, é uma variável. Criando uma variável do tipo inteiro a maiúsculo, já é outra variável. Tá? A minúscula é uma, a maiúscula é outra. Tá? Então, próximo. O identificador nunca pode ter o nome de alguma palavra reservada do compilador. Tá? Aí embaixo eu coloquei uma tabela com todas as palavras reservadas da linguagem C. E por ser reservadas, não podem ser utilizadas como identificadores. Tá? Então, nenhuma dessas aí você pode usar para criar um identificador. Tá? E para finalizar aqui essas regras, não uma regra, mas uma dica que pode tornar o seu programa mais organizado. É sempre bom, na criação do identificador, usar nomes significativos dentro do contexto do programa. Tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Digamos que você precisa ir cadastrar um usuário no seu sistema e que para isso você cria uma variável chamada x para guardar o CPF e uma outra chamada y para guardar a data de nascimento, por exemplo. Tá? Se no meio de um programa muito grande, aquele programa cheio de linhas, você precisar utilizar algum desses dados, como saber quem é x, quem é y? X é CPF, é data de nascimento, e y quem é? Isso é porque eu dei só dois exemplos. Imagina se você tivesse uma infinidade de dados. Que confusão que não daria, não é? Então, nesse caso, seria muito mais prático, e mais eficiente se uma variável se chamasse CPF e a outra variável se chamasse data, por exemplo. Tá? Então, é uma dica que pode tornar a programação muito mais descomplicada.
Então, agora que nós já vimos como a gente cria um identificador, vamos passar para outro conceito, o conceito dos tipos de dados básicos, né? Um conceito importante para nós. Por quê? Todas as variáveis que são criadas em C, elas possuem um tipo, né? Vocês perceberam aí que todas têm um tipo, int, float, né? A gente vai ver isso aqui agora. Que esses tipos, eles definem os valores que podem ser armazenados nas variáveis. Na linguagem C, há 5 tipos de dados básicos. O caractere, representado pela palavra char, o inteiro, representado por int, o ponto flutuante, também conhecido como real, né, números reais, representado por float, e o ponto flutuante de precisão dupla, né, que é representado pelo double. Também tem aquele tipo de variável ou função sem valor que a gente representa pela palavra void. Tá? E lembrem-se, quaisquer outros tipos de dados utilizados em C são derivados de algum desses tipos básicos. Tá? Qualquer outro são derivados de algum desses. Esses são os únicos básicos. Tá? Geralmente, no computador, na memória do computador, um caractere ele ocupa 1 byte de memória, o inteiro ocupa 2, um float ocupa 4 bytes e um double ocupa 8 bytes. E o void, logicamente, não ocupa nada, né? Sem valor. Mas o tamanho e a faixa desses tipos de dados varia de acordo com o processador e o compilador. Geralmente são esses valores que eu coloquei, mas não dá para a gente garantir que são esses valores. Tá? Isso é só para a gente ter uma ideia. Bom, por enquanto a gente fica por aqui. Tá? Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei aqui embaixo. E se quiser continuar acompanhando as nossas aulas, ficaria muito mais fácil se você se inscrever aqui no nosso canal através do botão inscrever-se aqui em cima, tá ok? Na próxima aula a gente vai falar sobre declaração de variáveis e constantes. Por favor, não percam. Obrigado a todos e felicidades.